Mais uma vez, muito boa noite a todos. Daremos início ao nosso último painel de debates do Fórum Cultura mais Diversidade pela Retomada Cultural RJ, evento que conta com patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Aproveitamos para sinalizar que todo o Fórum de Cultura na Diversidade na Retomada Cultural do Rio de Janeiro está seguindo todos os protocolos de segurança devido à pandemia do Covid-19, com a higienização constante dos espaços e o uso de máscaras por todos os participantes e colaboradores. Para essa live de encerramento, trazemos como tema os desafios e conquistas das diferentes realidades das pessoas LGBTQIA+, em que membros da comunidade LGBTQIA+, da região Costa do Sol e de outros lugares do país debatem propostas para um turismo inclusivo. Meu nome é José Carlos, CEO do Fórum Cultura mais Diversidade. E eu, Luciana Fajardo, produtora cultural de Armação dos Búzios. Entre os debatedores, hoje, teremos Tatiana Crispim, primeira mulher trans negra, pós-graduada em Direito Militar no Brasil, lá de Portugal. Cláudio Nascimento, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris e diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI. E conosco aqui presente hoje, Fernando Bertozzi, liderança LGBTIQIA+, de Armação de Búzios. E, continuando conosco, né, Quinho Tupiniquim, indígena Tupiniquim da Costa do Sol e ativista LGBTI. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Bom, vamos começar, inclusive, aqui, para nossa alegria, estar conosco aqui, que nós começamos o fórum com a cultura da cidade de Búzios, da Armação dos Búzios, e terminamos também com a cultura da cidade da Armação dos Búzios, que é com a presença do Fernando. Se apresente, Fernando, por favor. Dê as boas-vindas para todos os representantes, você como representante da Costa do Sol e anfitrião aqui do nosso evento. Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer primeiramente a você, Zé, a você, Luciana, por estar trazendo esse evento tão importante aqui para a cidade. Acho que não só para a cidade, acho que pelo Brasil todo, né? Mas como Búzios sendo sede, para mim está sendo uma honra enorme, porque é um evento que eu já vinha acompanhando em alguns anos, sempre quis participar e agora estou participando, não como ouvinte, mas agora aqui na mesa junto com vocês. A Tati, que é uma pessoa que eu também já tenho uma amizade já há muito tempo, uma pessoa incrível, beijo, Tati. Cláudio, que também é uma pessoa que, assim, que eu tenho muito orgulho pela sua existência, uma pessoa muito importante na militância LGBT, e Kim, uma pessoa que eu conheci recentemente, que tenho aprendido muito, 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 muito. Então, eu estou muito feliz por bater esse papo hoje com vocês e por Búzios estar sendo sede do Fórum Cultura mais Diversidade. Boa noite, gente. Vai o agradecimento primeiro, Lu, ao nosso espaço anfitrião. Sim, queremos agradecer aqui mais uma vez a Pousada Águas Claras, que tem nos cedido esse espaço, que tem nos proporcionado, né, Zé? Sim. Esse momento muito, muito importante, muito interessante aqui para o Fórum. É um espaço riquíssimo. Se vocês quiserem conhecer, www.aguasclaras.com. Eu vou começar, inclusive, pedindo uma boa noite de cada um dos participantes. Né? Então, começando diretamente de Portugal, boa noite, Tatiana. Boa noite, gente. Ai, que satisfação estar nessa mesa. Fernando, um beijo, querido. Cláudio, um beijo. Eu nunca imaginei que eu estaria numa mesa, mesmo que virtual, sentada ao seu lado. Muita honra de estar ao lado desses dois queridos. E do José Carlos e da Lu também. Ó, um beijo. E um beijo por conhecer o colega que eu ainda não tive oportunidade de conhecer. Cláudio! Oi, gente linda. Oi, Zé Carlos. Oi, Fernando. Nossa querida... Ai, meu Deus, nossa querida Cristina. Luciana. Kim. Muito, muito bom. Eu vi a palestra anterior das comunidades indígenas, fiquei muito emocionado. É uma honra estar aqui com vocês.
Crispino, nossa advogada maravilhosa, Crispino. E estamos juntos. Admiro muito o trabalho aí em Búzios, nosso companheiro, que está fazendo um trabalho lindo na área LGBT, na área de turismo. Zé Carlos e Luciana também, nós temos já uma amizade, o Grupo Arco-Íris. Estamos juntos aí para essa conversa. Quinho, eu vou pedir uma saudação sua, mas agora, entendeu? Agora que eu já vim da questão dos povos indígenas, em língua indígena, por favor. Olá, gente, outra vez, né? Boa noite. Cada um aqui que está presente, cada conhecimento que eu vou tendo a mais sobre vocês, sobre a diversidade, sobre a gente estar na mesma luta pela mesma causa. E isso para mim é muito importante, sabe? Muito gratificante. Eu aprendo muito com vocês podem ter certeza. Que a gente está aí nesse meio tão diverso, somos a revolução, né? Eu sempre digo isso, nesse mundo hoje, nesse século. E muito gratificante mesmo. Obrigado por tudo e eu sei que vou aprender muito e muito mais agora. Quinho, eu vou começar por você. Aliás, faltou a saudação indígena, hein? De boa noite, hein? Falhou um pouco aqui para mim, não. Vou dar um retorno. Faltou a saudação sua indígena. Eu vou esperar a saudação sua indígena de boa noite e já emendo a pergunta. O que é ser uma pessoa LGBTQIA+, né? Como indígena, né? Junto aos povos indígenas, especificamente junto ao seu povo. O que é realmente? Explica pra gente. Primeiramente, Indekaru e Oraieng, né? Todos sejam bem-vindos. O que é ser LGBT dentro da minha comunidade, né? Então, é um processo bem doloroso e ao mesmo tempo gratificante, ao mesmo tempo que você está abrindo espaços, descolonizando mentes por conta da colonização, do cristianismo. Então, é muito doloroso. Eu não vou falar que é fácil ser indígena e gay dentro da comunidade, porque, como a gente vê, o preconceito existe há muito tempo, o patriarcal, a homofobia. Então, não é só em locais que indígenas, assim, representativamente estão, né? Mas está em todo lugar esse tipo de preconceito, esse racismo. Então, é um processo bem diferente para cada indígena, né? Que eu sempre falo. Porque, para mim, a minha aceitação em relação a eu me assumir a ser indígena e gay foi de uma forma que, para mim, teve um retorno bom, assim, por parte da minha família e por parte de outras pessoas, aquelas piadinhas que eu sempre ouvia quando era criança. Ah, mas todo mundo já sabia que você era viadinho, que você andava rebolando, que você faz isso, seu jeito de falar. E isso, para mim, hoje, é só complementando tudo que eu sou hoje, que essa pessoa forte, que sou, e posso dizer indestrutível também, né? Porque com cada aprendizado, cada queda, eu vou me fortalecendo mais e mais, eu vou apoiando a nossa luta por ser indígena e LGBT dentro da comunidade, que é um processo doloroso, porque aqui na minha comunidade teve casos de assassinato, né? Então é bem triste também falar ao mesmo tempo, né, sobre esse assunto que é bem delicado e é muita coisa assim relacionada mesmo ao cristianismo, sobre a julgação que as pessoas têm sobre nós, LGBTs, que é mais nosso local de fala, essa rincha da igreja com a gente, da gente com a igreja, então implica muito nisso tudo, sabe? É bem desconfortável às vezes falar, mas é necessário, né? Tá falando, eu acredito em Deus, eu sempre falo, eu acredito, eu tenho minha fé, só que eu não sigo nenhuma religião, né? E assim como eu quero que a comunidade LGBTQIA+, respeite as religiões, eu quero que as religiões respeitem a gente. Então, porque se ficar nessa militância, vamos por aí, de querer mudar o mundo dessa forma, a gente vai chegar a mais e mais julgamentos, e não queremos isso, queremos paz e amor, queremos o amor que o cristianismo fala, amar o próximo como a si mesmo, e a gente faz o mesmo.
porque estamos aqui para brilhar, para acrescentar mais na vida das pessoas e para mostrar o tanto que a gente é forte, que a gente resiste, que a gente existe, que a gente é forte. E é uma das minhas palavras. Cláudio, o arco-íris, que ele é tão atuante, né, em tantas frentes, e a gente acompanha, né, esse fórum ele nasceu como feira da diversidade voltado para capacitação, empregabilidade e apoio ao empreendedorismo para o público LGBT que ia mais. Então, começamos lá em 2017 como LGBT. Depois partimos para outras, na defesa dos demais pilares, que chegamos hoje, né, aos pilares que temos. Mas o arco-íris ele tem uma tradição de luta, de construção. Você já tinha tido contato com questões como essa, vamos supor, do LGBT, né, na questão das tribos indígenas? E por questão, e aí você tem todo um preconceito diante de outras religiões que acabaram dominando ou influenciando os povos indígenas. Mas, na verdade, esse preconceito não é um preconceito que vem pelo que eu entendi da fala do Quinho, vem de fora para dentro. Né? E isso, talvez, é algo que você sinta diante de tantas outras vertentes. E aí convido você para não só falar desse exemplo, mas tantos outros, com a experiência que o arco-íris tem. Tá. Primeiro, assim, é muito importante cada vez mais que as diversas culturas se exponham, se coloquem, para que cada vez mais esse debate da diversidade cultural estejam pautados na sociedade brasileira. Porque há um discurso de democracia racial no país, né, mas a prática é de extrema ainda negação dessa diversidade étnico-racial, dessa diversidade cultural que o nosso país tem. Não sei se vocês lembram, essa semana, aquela VTube falou para a Juliette, quando a Juliette, na piscina, lá no BBB, disse assim, ai, meu Deus, tem que tomar cuidado com o meu piu-piu. Aí a VTube virou para ela e disse, ai, você está errada de falar assim, porque em São Paulo, piu-piu é pênis. E aí a Juliette, com a sacada antropológica, cultural, muito poderosa, vira e diz para ela, estamos no Brasil. São Paulo não é o Brasil. Assim, em duas pequenas frases curtas, ela deixou muito claro, em subtexto, que o país tem uma diversidade cultural extremamente poderosa e que não podia ser pautada apenas pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo, e que era necessário olhar para esse conjunto, essa complexidade que é esse país continental chamado Brasil. Mesmo pensando no Rio de Janeiro, né, você tem 92 municípios com um conjunto de culturas extremamente diversas. Então, é necessário reconhecer essas potencialidades se a gente realmente quer construir um mundo diverso. Se não é só discurso e mentiroso, falso, fake, né? Pensar, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, ou pensar na própria comunidade indígena. Não dá para falar de uma comunidade indígena. A gente precisa falar de povos indígenas, né? Porque tem várias nações, inclusive os setores mais conservadores, não aceitam reconhecer a questão dos povos indígenas como povos, né? Porque acham que isso coloca em xeque a soberania nacional. É uma grande farsa, ao contrário. É importante entender que, como você falou, Zé Carlos, antes dos povos ditos conquistadores que invadiram a nossa terra aqui, eles já tinham conquistado esse lugar, já era a terra deles. Então, na prática, já era uma nação. Então, quando vem com outra cultura que forma outras nações, é necessário reconhecer. Mas eu quis dar essa volta ao mundo para dizer que, assim, eu acho que a comunidade LGBT tem muito a aprender com a comunidade indígena e a comunidade indígena também muito a aprender com a comunidade LGBT.
Eu acho que nós somos segmentos muito excluídos ainda, muito invisibilizados, e que acho que é possível a gente construir pontes possíveis para que a gente avance se fortalecendo. E a minha relação com povos indígenas, eu diretamente já passam de 25 anos. Né? Eu tenho uma grande amiga da tribo dos povos indígenas Caigangue, inclusive a gente aprofundou essa amizade na Conferência Mundial contra o Racismo e as Intolerâncias em 2001, há 20 anos atrás, quando a gente, de 99 a 2001, a gente viajou várias vezes junto para Genebra, para Nova York, para representar a delegação oficial do Brasil na ONU, e nós conseguimos, então, fazer uma grande amizade e eu conhecer de forma muito mais por dentro, né, a realidade, as conexões, né, as possibilidades dessas relações. Né? Eu já vinha de um debate anterior por conta da minha relação com as ciências sociais, porque antes de fazer filosofia, eu fiz também, nas ciências sociais, antropologia. Então, tinha toda essa conexão com a questão cultural, antropológica. Mas foi com essa relação com essa liderança Caigangue, a Zelane Caigangue, uma socióloga importantíssima, que eu pude aprender muito com os povos indígenas e entender também essas questões. Porque a gente não pode, no primeiro momento, afirmar uma homossexualidade indígena. Isso também é um outro processo que o Kim pode falar melhor, porque, assim, às vezes a gente quer trazer uma identidade política da comunidade gay, lésbica, travesti e transexual externa, que tem todo um outro sentido cultural para a comunidade indígena. Então, logicamente que também existe o homoerotismo, existe o desejo por pessoas do mesmo sexo, mas as conexões culturais e as formas de relacionamento com essas conexões são muito diferentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma coisa parametrizada, né? Gay negro, gay indígena, gay não branco ou gay não indígena. Então, tem essas questões que precisam ser tratadas. Porém, tem um processo também que, por não reconhecimento dos povos indígenas, nos povos indígenas, por conta também que tem um avanço aí do fundamentalismo religioso, que o Kim pode falar disso também. Antes nós tínhamos lá, nos anos 500, a catequização de Anchieta, e hoje nós temos a catequização dos segmentos fundamentalistas e evangélicos, tentando também voltar aos anos 500. E é uma luta de resistência cultural dos povos indígenas para não vivenciar esse processo, mas é difícil, de invasões e de tentativas de apropriação cultural ou de negação cultural desse povo. Então, nós precisamos aprender também e ter uma postura que é também de empatia. Eu acho que falta isso também, às vezes, da gente olhar de fora e não também querer aprender, descobrir junto, de estar junto. Né? Então, acho que também tem esse lado aí. Eu sou um homem negro, nordestino, vim para o Rio de Janeiro com 5 anos, de uma família de pai e mãe analfabetos. A maioria dos meus irmãos chegaram à 4ª série do primário. Foi muito difícil nossa estada no Rio de Janeiro, passei fome aqui, foi muito difícil, e minha mãe sempre valorizou a questão da educação como processo emancipatório. E eu acho que você fazer esse fórum, José Carlos, contribui para esse processo também educativo, que é fundamental, que não é a educação formal, né, propriamente dita, mas é a educação para a cidadania, para empoderar a sociedade, os indivíduos, as pessoas, para um outro processo de vivenciar a cidadania. Imagina ver aqui essa advogada belíssima, essa negra maravilhosa que eu admiro profundamente, né? Uma das poucas advogadas no Brasil. Eu sonho um dia que a gente não precise comemorar termos algumas advogadas trans, porque serão tantas advogadas trans
tantos homens trans em diversas profissões, tantos gays e lésbicas e também em diversos lugares, tantos indígenas ocupando outros espaços de empoderamento que estarão na comunidade urbana, não nesse lugar que tentam dizer, como esses bolsominions colocam, né, que não precisa se preocupar com os indígenas da cidade não, porque eles se aculturaram, então já não são mais indígenas. E nós discutimos muito isso. Quem somos nós para dizer que um indígena que não está mais numa tribo deixa de ser indígena? Ele pode estar vivenciando outro processo cultural, mas a identidade dele ou dela, só eles e elas podem falar, né? Porque a identidade é um processo de autoatribuição, é um processo de autodeterminação de cada um. Então, é isso, inicialmente, para a gente começar esse debate. Na parada, a gente já teve, em alguns momentos, a presença de indígenas, mas na parada de 2022, nós não queremos só algumas presenças de indígenas, não. O desafio é a gente construir uma ala na parada, tanto do Rio de Janeiro quanto aí de Búzios, porque também o interior, a região dos lagos, tem uma história da presença indígena muito grande, né? E vamos resgatar as tribos indígenas, os quilombos. Tem um quilombo lindo em Cabo Frio, que eu conheço o dirigente de Cabo Frio, Douglas, que frequenta as paradas de Cabo Frio, é um líder da comunidade quilombola também de Cabo Frio. Então, a gente tem muita história para contar, histórias de resistência, histórias de complexidades e histórias de diversidades. Agora, ela te faz uma pergunta seguinte, ela está contando que ela foi expulsa de casa há alguns dias, ela é uma mulher trans, e ela pergunta qual o abrigo, ou qual a instituição, ou qual a ONG que ela deve procurar para não ficar em situação de rua. É para mim ou para quem? Tá. Para você. Então, olha, primeiro eu acho que tem que dizer o seguinte, depende de onde ela mora, aonde ela está. Porque não adianta eu dizer assim, liga para o Grupo Arco-Íris, eu sou do Grupo Arco-Íris, Rio de Janeiro, mas é na cidade do Rio. Então, e nós não temos, por mais que a gente tenha uma estrutura na cidade, nós não temos tendões que consiga cumprir e responder a todas as pessoas em todo o Brasil. Por isso, há conexão com militantes, ativistas, profissionais, gestores, gestoras, em várias cidades do Rio de Janeiro. Então, aí em Búzios, é o nosso querido que está aí, que pode falar muito melhor, né? Nosso querido Fernando. Em Cabo Frio... Cláudia, para a Manuela, mandar no chat que cidade que ela é para poder exatamente. Mas a gente ajuda, tá? A gente ajuda, eu posso colocar aí depois também o nosso contato, nosso Facebook, Cláudia, ela disse que é do Rio de Janeiro. Do Rio. Da cidade do Rio, então nos procure, estamos à disposição. Claro que no tempo de Covid a gente está fazendo atendimento agendado, porque tem toda a questão de distanciamento, de não aglomeração, né? Mas a gente entra lá no Facebook ou no Instagram do Grupo Arco-Íris e manda um direct, uma mensagem direta para a gente, que a gente responde, tá? Tatiana, e como você comentou, inclusive, da trans, e aí eu vou convidar até, aliás, até antes de convidar a Tatiana, eu queria até fazer um parênteses na sua observação, que é a questão de exclusão dos povos indígenas. Não são mais povos porque estão conosco, porque estão no meio urbano, né? Essa desconstrução, né, de quem está no poder. E aí eu fico imaginando se dá para você dizer isso com todos os povos que fizeram do Brasil uma grande nação. Então você imagina para falar para todos os povos, olha, a partir do momento que você chegar aqui no meio urbano, por gentileza, você deixe de ser judeu, deixe de ser muçulmano, você deixe de ser, né, cristão, até porque quem deve ter falado isso, acho que está num outro momento. Você deixe de ser, por gentileza, entender todas as suas ancestralidades afrodescendentes, porque agora você é urbano. Então podemos até falar do urbanista, do
né? Quer dizer, qual é a palavra que você vai usar? É de uma desconstrução, é de uma temeridade, né? Colocações como essa, que fazem com que nós aqui do Fórum não estendemos, né, apenas, né, o nosso chateamento, mas a absoluta resistência contra esse tipo de colocação. E avançando na construção, você comentou da questão da trans, então eu convido a Tatiana, que a Tatiana tem um olhar de quem morou aqui no Brasil, hoje mora em Portugal, estamos falando de destinos, de acolhimento, né? E, Tatiana, para quem morou aqui no Brasil, agora está em Portugal, quer dizer, então, que a Europa então, é bastante acolhedora, a Europa é aberta, é inclusiva. Qual o seu olhar e do que tudo nós conversamos até agora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Lu. Boa noite a todos novamente. Zé Carlos, uma coisa que eu queria... a primeira palavra que eu queria dizer aqui hoje é o seguinte. Eu sou humana. Todos Exato. os LGBT são humanos. E, principalmente, nós temos cordão umbilical. Não nascemos de chocadeira, não nascemos de fábricas, e muito menos com 30 anos de idade. Então, eu inicio a minha fala dizendo: eu sou apenas humana. E o que isso faz? Isso faz com que pais, mães, que estão agora aí assistindo, e principalmente o pai e a mãe dessa menina aí, trans, que acabou de entrar na live e dizer que foi expulsa de casa, tenha orgulho do seu LGBT. Esse sangue que corre nas veias é seu. E você precisa assumir isso. E eu gostaria de aproveitar esse momento também para chamar a presença do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é um órgão que muito me orgulho em fazer parte. Ainda sozinha, como disse o Cláudio, mas futuramente será milhões, como tem ainda de advogados cisgêneros, homens e mulheres, que precisa mudar o olhar. E eu fico imensamente feliz de estar participando desse fórum e de você ter uma visão que, apesar de eu estar aqui na Europa, e agora eu posso falar isso, ainda não nos é dada essa oportunidade, que se chama cultura. Sempre estão nos vendo com um olhar de dor, de sofrimento, de ódio, inúmeros olhares, e não como integrantes da sociedade e fazedores de cultura. Nós fazemos cultura, nós somos cultura, nós temos um histórico de cultura, e nós, mulheres trans, carregamos um estigma da violência, da navalha embaixo da língua, mas isso nada mais é do que sobrevivência. Chegamos hoje, em 2021, sobrevivendo. A gente se cortava para poder não ser morta. E hoje, a gente ainda continua sendo morta, e eu trago um dado aqui que é de 29 de janeiro de 2021, onde 175 mulheres trans foram mortas, simplesmente pelo fato de existir. E isso aconteceu porque suas famílias, seus responsáveis, o Estado, enquanto ente maior, ainda nos omite. Ainda omite que somos cidadãs de direito. E aí a gente enquadra toda a população LGBT, a gente enquadra toda a população preta, negra, e a gente enquadra toda a população indígena. Ainda não somos vistos e vistas como integrantes, e isso precisa mudar, e esse fórum está aqui para trazer isso. Estou muito feliz de estar podendo falar, principalmente pelo canal do YouTube, que é um canal onde a gente fala para o mundo inteiro, e a gente traz essa perspectiva para o mundo. Pais, mães, gestores culturais,
governos. Você me perguntou se aqui na Europa tem uma visão muito diferenciada. Não. O mundo inteiro invisibiliza pessoas trans. A União Europeia é composta de 27 países. E tem um ranking, que depois quem quiser pode procurar no site da ILGA, que é International Lesbian and Gay Association. E vocês vão conseguir verificar esses 27 países onde tem um ranking, onde é melhor para morar, onde é melhor para você ter uma vida em família. Nenhum dos 27 países da União Europeia trata de cultura. Nenhum. Só trata de questões ligadas à discriminação, à violência, à falta de oportunidades de emprego. Então, assim, não vejo diferença, não consegui ver diferença ainda. LGBTs e o T bem grande ainda são excluídos, pelo que eu posso dizer agora, nos dois lados do mundo. Fernando, você que está aqui em Búzios, e você é um representante da causa LGBT de Búzios, né? Tendo ouvido todos esses relatos, né? Como você posiciona Búzios, né? Que é uma cidade inclusiva, feito com diversas nacionalidades, teoricamente plural. Mas a pluralidade, ela é transportada para a questão de respeito ao LGBT, segurança para o LGBT, uma palavra que eu aprendi a partir do momento que eu comecei a estar próximo do fórum. O primeiro olhar que talvez que o fórum modificou foi o meu, porque eu não tinha talvez a visão tão clara LGBT. Mas hoje, eu escutei muito essa palavra, é um local de segurança, sinal que LGBT, queria mais, ele tem a percepção da insegurança. É um local de segurança para o LGBT, é um local de acolhimento para o LGBT, e essa pluralidade de mais de 50 nacionalidades na construção de Búzios se transporta para isso? Boa noite. Então, gente, eu vou começar a falar um pouco desde lá de 2013, que foi quando eu comecei no movimento LGBT. Na verdade, mês que vem eu vou fazer 10 anos de militância. Comecei com o antigo Grupo Cabo Frio, em 2011. Em 2013, eu senti a necessidade de criar um movimento aqui na minha cidade. Eu sou buziano mesmo, sou buziano nativo, e acho que faltava um pouco dessa representatividade aqui no município. Outros grupos tentaram criar os movimentos LGBTs aqui na cidade, só que não conseguiram. Eu acho que precisava de um buziano para poder fazer isso, né? Alguém que conhece as pessoas, alguém que conhece as ruas, alguém que conhece. E foi aí eu com meus 17 para 18 anos, não sabia nem fazer um ofício, mas eu queria criar um movimento aqui na cidade que eu me sentisse respeitado e representado. Foi aí que uni um grupo aqui na cidade que tinha a mesma ideia que eu, de criar esse movimento, que aí surgiu o Grupo Freedom Búzios em 2013. Em 2014, nós conseguimos fazer nossa primeira atividade, que foi o Viradão Cultural, polêmico na cidade, depois com muita dificuldade e com muita resistência, nós conseguimos realizar a primeira Parada do Orgulho LGBT. Eu me lembro que nesse dia vieram um grupo religioso jogar sal lá em frente ao campo onde estava sendo realizada a parada. As pessoas estavam aguardando muito esse momento, porque Búzios era a única cidade na região dos lagos que não tinha uma parada do orgulho LGBT, e por ter essa cara de ser uma cidade cosmopolita, as pessoas já enxergam que a cidade é aberta, é uma cidade livre, mas a gente ainda sofre muito essa resistência, porque é uma cidade que mais de 70% ainda é muito conservadora. Foi aí que eu tive que pensar, naquela época, foi até um pouco resistente para mim em criar uma estratégia para poder chegar nessas pessoas, mas eu vejo que hoje deu muito certo, né? Depois de 8 anos. No segundo ano, eu vi que tinha muita dificuldade ainda das pessoas participarem de eventos do movimento LGBT que tivessem uma bandeira, que falasse LGBT. Às vezes, os próprios LGBTs com medo de que a família ficasse
sabendo que estava participando do evento, às vezes as pessoas acabavam não indo por ter aquela imagem negativa de movimento LGBT, achar que a gente estava ali para fazer atos sexuais, as pessoas pensavam assim. Então, que a partir do segundo ano, eu comecei a não usar a bandeira LGBT. Em vez de viradão cultural LGBT, eu botava viradão cultural só. Aí as pessoas começavam a ir. Aí, quando as pessoas começavam a participar desse evento, aí que a gente jogava a bandeira mesmo, porque aí elas estavam ali dentro, elas tinham que ver. Entendeu? E foi a partir disso que a gente começou a entrar na cabeça dessas pessoas. E um foi falando para o outro, olha, eu participei de um evento, eu achava que era uma coisa, cheguei lá, era outra coisa. E a gente foi aos poucos colocando um pouquinho. E hoje, eu sinto até muito orgulho de dizer isso, que hoje a gente não precisa mais passar por isso. Eu acho que para a gente estar hoje numa cidade que há anos atrás a gente teve uma dificuldade enorme de fazer uma parada LGBT fechada dentro de um campo, hoje a gente fazer um bloco carnaguei com uma bandeira estampada na principal orla da cidade, ser considerado hoje um dos maiores blocos do carnaval de Búzios, a gente percebe que todo esse movimento, que toda essa luta, que todos esses choros valeu muito a pena. Não sei se isso foi certo, na época foi a estratégia que eu achei, hoje fez um resultado muito grande, hoje a gente é muito respeitado na cidade, a nossa história é uma história de muita luta, é uma história que nós construímos e ainda estamos construindo, né? Porque a gente está trabalhando muito agora com turismo LGBT. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma pausa, mas a gente vem criando diversas estratégias também agora para que a cidade não seja acolhedora só para o morador, mas que seja também para o turista, já que Búzios é assim, uma cidade vista bastante livre, né? Então, acho que eu agora no poder público, como gerente no turismo, é minha obrigação fazer com que essa cidade seja realmente livre. Então, acho que toda essa experiência no movimento social eu estou usando agora para poder aplicar agora no poder público, e a gente não precisa mais disso, esconder a bandeira para que as pessoas queiram participar. Eu acho que hoje as pessoas estão participando mais, eu acho que hoje as pessoas estão querendo saber mais, e muitas delas querem apenas por curiosidade e acabam querendo estar junto. Hoje a nossa ONG Freedom Búzios não existe mais, hoje a gente está atuando com a Divertu, que é uma rede de diversidade e turismo LGBT, mas a gente continua atuando nas políticas públicas quando necessário, e também nas políticas públicas de juventude e culturais também, porque o Freedom Búzios, quando ele não começou só como movimento LGBT, ele começou como um movimento cultural LGBT. E a maioria do nosso público era jovem. Então, acabou a gente abraçando outras causas, e hoje a gente está fazendo diversos trabalhos, diversos segmentos, e com a bandeira estampada em tudo, na cultura, no turismo, é tudo. Então, acho que a cidade está avançando bastante, já avançou muito, e a gente continua. Inclusive, a gente está criando agora o nosso guia LGBT Friendly, para ser apresentado nas feiras e congressos de turismo pelo Brasil e pelo mundo, e trabalhando para fazer uma apresentação da Divertu com a rede hoteleira da cidade, com as agências de turismo, para que a gente possa fazer um trabalho de conscientização e capacitação com o comércio para atrair mais o público e que Búzios seja uma cidade acolhedora. Eu agora, no poder público, eu tenho a obrigação de fazer com que Búzios seja uma cidade livre, acolhedora e sem preconceito. Não adianta agora esconder, dizer que... eu falo muito, né? Não, por favor. Esse é o espaço. Porque, assim, muitos comércios, às vezes, nós aceitamos a comunidade LGBT, mas precisa dizer, precisa colocar, precisa. Eu acho que para que a gente possa mostrar que o local abraça o público, que é um local acolhedor, que o turista vai chegar, ele vai se sentir à vontade, então precisa sim o local dizer que é LGBT. E precisa também agora a Secretaria de Turismo dizer que a cidade é LGBT friendly. Só assim a gente vai começar
a trabalhar de verdade, Búzios realmente ser uma cidade livre de preconceito e de discriminação. Então, aí, a gente está fazendo esse trabalho, vamos continuar fazendo, estou trabalhando bastante nisso e tenho certeza que na pós-pandemia a gente vai ter um resultado muito positivo para que Búzios realmente seja uma cidade LGBT-friendly. É isso. Cláudio, o Grupo Arco-Íris. Tá vendo? Oi. O Grupo Arco-Íris representa hoje, em termos de turismo, porque o esforço do Fernando, você vê que o esforço do Fernando, né, toda essa garra, né, e é bacana, né, que a gente escutando, a gente vê que é uma questão, não é porque você apenas também é LGBT, mas você tem o amor de querer construir, né? Sair da questão só de, da defesa e ir para a construção. Você se expôs nessa construção. E eu imagino que você já tenha os louros, o reconhecimento, né, de outras áreas, o trade está com você, entender que é bom para eles, é bom para capacitar, é bom para o turista, e o turista, claro, ele vai buscar destinos onde ele seja bem acolhido, ele seja bem aceito e seja respeitado. E, Cláudio, o que representa como turismo, como negócios hoje, o LGBT na cidade do Rio de Janeiro? Mais ou menos você deve ter esses números, né? Não vou nem falar da parada por si só, mas, por favor. Então, eu acho que primeiro eu queria comentar uma coisa que a Tatiane falou e que eu não observei bem a pergunta da Luciana, e aí eu respondi genericamente a questão da pessoa trans, que inicialmente pensei que ela estava querendo informação mais geral. Depois que eu fui entender que era uma demanda de expulsão de casa e tudo mais. Então, nesse caso, por favor, manda mensagem para a gente, que a gente tenta responder rapidamente para ver o que fazer. Porque aqui no Rio de Janeiro tem um hotel popular LGBT da prefeitura e tem também a Casa NEM, que é uma casa de abrigo para pessoas trans na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente dá um jeito de tentar apoiar se ela não tiver um local para ficar. Se ela tiver um local para ficar na casa de um amigo, de um familiar, é melhor que fique num lugar com familiar ou com amigo, porque é um espaço de maior afinidade, né? Mas, se não, por favor, fale conosco para a gente ver como conecta ela com o Hotel Popular LGBT, o CPA 4, ou com a Casa NEM, tá? Então, essa é a primeira coisa, eu queria me desculpar, que eu não ouvi direito e acabei dando uma resposta genérica. Isso não é meu feitio. Com relação, também eu queria aqui elogiar, reconhecer o trabalho do Fernando. Eu conheço desde quando ele iniciou essa história, eu ainda era garotinho, ele falando aí das datas, né? Imagina, hoje eu tenho 50 anos, então é uma estrada aí. E ele também, hoje já está um homão aí, né? Antes era um jovenzinho que estava começando e tal, aí trazendo todas essas experiências. Com relação ao que você me perguntou, eu acho que, assim, em primeiro lugar, assim, o Rio de Janeiro, e não só o Rio, mas também a região dos Lagos e outras regiões do Rio de Janeiro, tem um potencial turístico muito grande para o turismo segmentado, seja o turismo LGBT ou o turismo também em outros segmentos. Mas, falando especificamente do turismo LGBT, há um grande potencial, mesmo com pouco investimento, essa é a minha crítica, né, por parte das autoridades públicas na área de turismo, na cidade do Rio de Janeiro e no Estado. Há uma procura imensa por parte da comunidade LGBTI ao turismo segmentado em nossas cidades. Então, isso denuncia que, se tivesse um investimento mais adequado, organizado, estruturado, o Rio de Janeiro teria capacidade para ter uma indústria de turismo segmentado ainda muito mais poderosa. A outra questão que eu levanto sempre
é que também ainda não há um investimento entre o que entra de divisas na cidade do Rio de Janeiro, em razão do turismo LGBT, e investimento não é devolvido em investimento para a própria comunidade LGBT na cidade. Porque se a gente for observar, hoje o Rio de Janeiro é o maior destino, um dos maiores destinos gay do mundo, né? Então, se economicamente traz muitas divisas financeiras para a nossa cidade, deveria também retornar em investimento para ações de políticas públicas voltadas para a cidadania LGBT, combate à discriminação, de políticas públicas culturais, de políticas públicas para investir na própria comunidade LGBT residente. Eu digo sempre o seguinte, que uma cidade vai ser reconhecida e valorizada no turismo LGBT ou no turismo segmentado se realmente ela investe na comunidade LGBT local. Porque se ela não investe na comunidade LGBT local, não adianta ela dizer que investe no turista LGBT. Porque esse ou essa turista LGBT, quando chegar, ele vai observar, ou ela vai observar, um tratamento diferenciado ao morador LGBT e a ele ou a ela. Vai dizer, e aí tem alguma coisa estranha. Para mim, que estou trazendo La Plata, o Aqué, o Larjan, o dinheiro, o dólar, eu sou tratado de um jeito. Agora, a travesti pobre, o gay pobre, a lésbica pobre da cidade é tratada como lixo. Então, essa construção harmônica que a gente precisa também convidar o setor do turismo para um compromisso com a comunidade LGBT de verdade. Construir um discurso de pink money, comprometido com a solidariedade, com a cooperação e com a cidadania da própria comunidade local. Sem isso, a gente vai estar mentindo, dizendo que está fazendo turismo segmentado e não está investindo. E aí, nessa linha, Zé Carlos, que você me perguntou também, e é um dos temas dessa noite, que é que propostas de sucesso podemos construir para um destino turístico inclusivo, né? Então, eu penso também que é fundamental, de verdade, a gente ter não só um discurso nas cidades, mas uma prática de acolhimento, de recepção e acolhimento dessa comunidade que chega, mas da comunidade que mora. E, para isso, então, precisa haver uma formação continuada, não adianta um cursinho, deu um curso e nunca mais falou sobre isso. Para que as cidades friendly no mundo só é reconhecida nesse sentido porque ela tem um programa permanente e continuado de formação da rede de operadores do turismo e de prestadores de serviço em torno do turismo. Rede hoteleira, rede comercial, rede cultural, quem acolhe desde lá da rodoviária. Então, todo esse conjunto, esses ramos de atividades que estão conectados ao turismo, precisam estar colocados. Mas precisa também preparar a delegacia de polícia, preparar a polícia militar, a guarda municipal, porque não adianta de preparar o hotel, preparar o restaurante, preparar para receber bem, e quando a pessoa vai lá fazer uma denúncia, é recebida com truculência. Uma travesti americana chega lá para dizer que foi maltratada e ela ser tratada como lixo. Então, é um desafio para todos nós, e o Fórum tem um papel importante, os gestores na cidade têm um papel importante, e a militância também. E, às vezes, a militância não é ouvida. E é importantíssimo também reconhecer a militância também como um lugar para ajudar a formar também outras mentalidades na gestão do turismo e na gestão da cidade. Então, é importante envolver também
as ONGs, porque os gestores sozinhos não vão dar conta também de trazer esses conceitos, porque precisa de exemplos concretos, de discursos evidentes, que às vezes, como gestão, a gente não consegue dar conta. É isso mesmo, a falta de segurança e educação atrapalham, porque é preciso construir também um ambiente amistoso, um ambiente de acolhimento. E aí precisa também envolver os grupos discriminados no processo de fazer turismo, porque também tem um discurso no setor comercial, no setor do mercado do turismo, não, distante de militante. Militante é brigão, não quero eles aqui perto. Isso é um preconceito, um mito que depende do militante, depende da militante. Tem muita gente aí querendo construir, fazer formação, trazer uma nova perspectiva para formar novas mentalidades. Então, a gente está nesse jogo aí, querendo construir. Ter também uma agenda cultural permanente na cidade. Não adianta dizer também que quer turistas LGBTs na cidade se não tem nada para mostrar, não tem uma agenda cultural ao longo do ano. É fundamental ter também isso. Agora, é o que eu falei, não adianta a gente ter uma agenda para o turista se não tiver uma agenda cidadã de inclusão das e dos residentes LGBTIs. Senão, a gente vai estar fazendo um discurso falso. E, Cláudio, se me permite, quando você falou da educação, a capilaridade é tão grande para que você possa sensibilizar e mudar esse olhar, que, como nós, particularmente eu digo, né, a cultura e a educação são irmãs siamesas. Então, é aquela discussão, é a antiga discussão que nós temos de construção que vem das escolas, que começa com a criança pelo não bullying, né, pelo respeito às diferenças, pelo olhar, e que a partir daí você não vai fazer, você acaba não tendo um esforço tão grande, tão pesado, de ter que orientar um determinado setor, outro determinado setor, sempre vai ter buraco. Porque na educação, na base da educação, a desconstrução já foi feita lá atrás. Então, por mais que você procure ajustar, sempre vai ter um buraco que vai te aparecer. E é que nem aquele negocinho dos pratos chineses. Tem 50 pratos. O coitado do chinês não adianta. Você só está olhando o prato que cai. Ninguém aplaude os 49 pratos que estão em cima. Todo mundo vai olhar o prato que cai. E sempre vai cair um prato. Sempre vai ter. Só pela educação, então, você libera todo esse conhecimento. Só pela educação, na base, na construção, desde lá no início, você consegue mudar esse olhar. E quando a Tatiana comentou que não há cultura, Tatiana, né, pelo menos tão presente, né, no seu olhar aí na Europa, até comentei contigo, né, e já faço aqui, inclusive, a provocação, que lá vamos nós, o Fórum, para Portugal, vamos lançar aqui a edição Lisboa, para que se não há cultura, nós a levaremos aí. Com certeza. Essa cultura específica, da construção da diversidade pelo debate. Ô José Carlos, uma coisa, antes da educação, a gente precisa de uma coisa chamada amor, de família. A gente precisa do alicerce familiar. Esse fórum está sendo importante, por quê? Porque nós precisamos ampliar a nossa voz LGBT. Mulheres transexuais não servem só para a prostituição. Mulheres transexuais servem para o que elas quiserem, desde que elas tenham uma família que as ampare na educação básica, na educação fundamental e na educação superior. Ninguém chega a lugar nenhum sozinha. E nós, mulheres trans, ficamos sozinhas. E a gente tem um caso aqui que foi muito legal, porque apareceu ao vivo, de uma menina que está sendo jogada ao mundo. E essa menina só tem um caminho, a rua. E a rua, ela não te acolhe. Ela te leva porque a sociedade diz o local de determinadas pessoas. E, infelizmente, o nosso, ainda em 2021, continua sendo a prostituição.
Então, é muito importante cada um que estiver assistindo isso aqui lembrar: ame os seus. Porque com amor você consegue fazer com que a escola te acolha, você consegue fazer. Pense que aquele LGBT que está ali pode ser seu. Porque quando é nosso, a gente sente mais forte. Quando é nosso, a gente consegue tentar ampliar a nossa visão. Pessoas LGBTs sempre são destinadas, principalmente... Eu estou falando de mulheres trans porque é a minha particularidade. Mas eu quero deixar claro que LGBTQIA+, de um modo geral, são discriminados e, principalmente, carregam estigmas do passado. O que eu quero dizer com isso? Em todas as cidades do Brasil, existe um ponto de prostituição. E quando qualquer cidadão, e aí eu digo qualquer cidadão de qualquer religião, de qualquer conhecimento, de qualquer nível de educação, passa num ponto de prostituição, ele não se sente afetado. Porque a sociedade determina que aquele lugar é para aquelas pessoas. O que a gente precisa ampliar é a saída desse lugar. A sociedade precisa começar a se acostumar a ver a mulher trans, o homem trans, a pessoa LGBT na escola, na padaria, na livraria, no banco e em todos os lugares da sociedade. Porque é assim que a gente começa. Como a gente não vê, a gente não sabe que... A gente acredita que está no lugar certo. Porque na televisão, quem que a gente vê de trans? Quais são as referências de pessoas trans? Piada, chacota. Coisas que fazem quase questão de uma caricatura ou talvez de uma coisa circense, de um palhaço ou coisa nesse sentido. E a sociedade se acostumou. Então, esse fórum é muito importante porque a gente começa a dizer o seguinte: olha, não, a gente tem um gestor público que é LGBT, a gente tem o presidente de uma das principais instituições LGBTs. Tem gente para falar, tem gente para dizer. Antigamente, pessoas pretas e negras eram vistas como para servir. E agora a gente já consegue ver médicas, advogadas, engenheiras pretas. Então, é muito importante que as famílias comecem por amor interno. E aí, depois que a gente conseguir amar o nosso LGBT, cada um com o que tiver, a gente começa a ir para a educação, a gente começa a ir para a saúde, porque o nosso déficit, e isso agora eu estou falando como brasileira nata, o nosso déficit é muito grande na educação. O nosso déficit é muito grande na saúde. Então, não adianta nada a gente querer dizer que vai conseguir fazer uma cidade gay-friendly, sendo que a gente não ama o nosso próprio. A gente pega o nosso e joga na rua para que ele se prostitua, para que ele use drogas ou para que ele faça qualquer coisa que a rua pode oferecer. Porque pessoas LGBTs não estão na rua porque querem. Elas estão na rua porque são obrigadas. E quando você chega na rua, tem uma coisa que todo dia todo mundo faz e que acha muito natural, que consegue exercer a cidadania. Você consegue na padaria, José Carlos, todos os dias, de chinelo, de bermuda, com uma camisa furada ou com a camisa que você tiver em casa, você compra o seu pão e volta. Nós, LGBTs, não conseguimos nenhum dia de nossas vidas, porque nós ainda... Eu trouxe esse número e eu reforço esse número. No dia 29 de janeiro, 175 mulheres trans já estavam mortas. Simplesmente porque elas são mulheres trans e estavam na rua. E isso precisa mudar. Nós precisamos poder sair, acordar, ir na padaria, voltar, ir trabalhar, exercer de forma plena a nossa cidadania.
E o convite que você me fez para trazer aqui para Portugal, acho importantíssimo. O mundo precisa de cultura LGBT, o mundo precisa ver o quanto que nós somos capazes de trabalhar, de estudar, de fazer o que a gente quiser. Em 500 anos, eles trouxeram a bandeira deles para cá e ficaram, né? Agora nós vamos pegar a nossa bandeira da diversidade e nós vamos ficar lá. Sim, Nós vamos retornar. Olha, o Fernando quer dar uma palavrinha aqui para complementar, né? Então, complementando um pouco do que o Cláudio falou, e a Tatiana até conseguiu responder um pouco, eu concordo que para o turismo funcionar, ele precisa que a saúde funcione, ele precisa que a segurança funcione, precisa que a educação funcione. Só que o que acontece muito é que as pessoas cobram muito de quem está fazendo e elas mesmas não fazem, sabe? Eu estou fazendo a minha parte no turismo, que é a minha parte. Eu tenho, claro, já fiz bastante coisa em relação a questão de políticas públicas e tal, só que não podem jogar essa responsabilidade para cima de mim. A gente, quando é ativista, a gente está fazendo isso porque a gente acredita numa causa, porque a gente defende aquilo. Aliás, a gente defende o que a gente é. A gente sente, às vezes, muito essa cobrança de pessoas cobrando da gente uma coisa que elas mesmas não fazem. Então, vocês, mais do que ninguém, vocês devem saber muito que é difícil a gente, às vezes, carregar uma responsabilidade. Eu não estou falando como poder público, eu estou falando dessa minha história de militância, sabe? Era uma cobrança grande, era uma cobrança gigante, que eu sozinho não dou conta de fazer tudo isso. É um processo muito longo, vocês sabem, é um processo muito longo a questão de saúde, é um processo longo a questão de educação. Só que, assim, não era uma responsabilidade minha, era uma coisa que eu estava fazendo para ajudar, para apoiar, assim como as pessoas que estavam me jogando essa responsabilidade deveriam estar fazendo também, sabe? Então, sim, eu entendo perfeitamente que para tudo isso funcionar é necessário, aliás, para o turismo funcionar é necessário que todas essas coisas funcionem. Só que não pode jogar a responsabilidade de uma pessoa se ela mesma não está fazendo. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender essa situação, porque é muito difícil, ainda mais cidade de interior, é muito difícil. Sim. Eu queria só fazer um complemento também, para não ficar... não foi nada pessoal não, viu, Fernando? Uma concepção que eu tenho da questão de turismo, que, infelizmente, ainda é muito forte nas pessoas que operam turismo gay e lésbico, e trans no Brasil, que é uma ideia, na minha opinião, equivocada. E aí não tem nada a ver com você, eu estou falando de uma concepção de ideia de turismo que não condiz com a realidade. Porque não adianta eu botar 100 gays dentro de um navio, de um barco, e está todo mundo ali na festinha e batendo palma porque somos todos gays juntos, mas em volta dali você não tem uma ambiência para receber e proteger aquelas pessoas. Então, o que eu estou falando e aí não é simplesmente o seguinte, enquanto a saúde, educação, segurança não fazem nada, então também a gente continua levando e tocando as coisas do jeito que dá. Não é isso também. A gente vai precisar chamar a responsabilidade dos órgãos municipais, dos órgãos estaduais, dos órgãos federais. Se a gente quer realmente aproveitar desse potencial turístico que tem o segmento LGBTI no Brasil, nós precisamos incorporar a dimensão de cidadania e de responsabilidade social, porque se não se incorporar essa dimensão, a gente vai fazer turismo gay, especialmente até a palavra gay, sem ter responsabilidade nenhuma de deixar nenhum legado para a própria comunidade gay, lésbica, trans, naquela cidade onde está havendo turismo gay. É disso que eu estou falando. Porque, por exemplo, se a gente for olhar para a cidade do Rio de Janeiro, eu não posso falar da realidade de Búzios, mas olhando para a realidade da maioria, eu vejo que é muito parecida. Exemplo, Rio de Janeiro, só a parada LGBT de Copacabana gera de divisas financeiras para a cidade do Rio de Janeiro 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Isso não retorna em políticas públicas,
nem 10% disso para a comunidade LGBT, seja apoiando projetos comunitários, seja abrindo editais para emprego para a comunidade LGBT, seja para cursos para formação, seja para criar projetos de formação continuada dos órgãos públicos, para campanhas. E eu acredito, infelizmente, que é a mesma realidade da maioria das cidades do interior do Rio de Janeiro e do Brasil, que o dinheiro vai para o cofre público, para as mazelas gerais, mas não retorna nada para a comunidade. Então, aí acaba sendo uma apropriação, na minha opinião, indevida, porque usa o nosso corpo para trazer divisas para a cidade, mas não transforma essas divisas financeiras em retorno para essa comunidade também. Então, o que eu digo sempre aqui no Rio de Janeiro é uma parte deve ser investida na política pública universal, educação, saúde, trabalho e segurança. Nós queremos isso, para mostrar que a comunidade LGBT também produz política pública para a sociedade como um todo. Porque quando chega a 50 milhões nos cofres públicos de uma parada LGBT, a gente faz política pública que beneficia até aqueles que nos odeiam, até aqueles e aquelas que nos perseguem. Mas também nós queremos que volte recurso para a comunidade, para poder manter uma Casa NEM, manter um grupo arco-íris, manter uma coordenadoria especial da diversidade sexual no Rio de Janeiro, para manter uma campanha contra a discriminação, para financiar uma parada do orgulho LGBT e a gente não ficar se humilhando todo ano para ficar pegando 10 mil reais ali, 20 mil reais ali, quando hoje a parada do orgulho LGBT de Copacabana é o segundo maior evento do Brasil e o sexto maior evento do mundo. Não era para estar se humilhando mais, era para a política pública da cidade reconhecer que é um evento que precisa colocar dinheiro, porque retorna. Você imagina, 50 milhões, se investe 2 milhões, ainda não é nem o quê? 2, não é nem, acho que nem 5% do que tem. Então, eu vou terminar só para dizer isso, que eu acho que é importante a gente discutir um pouco mais na questão do turismo, a parte que cabe da responsabilidade social e cultural. E aí não é para você, Fernando, não é para o Zé Carlos, vocês são companheiros. Só que eu quero aqui falar para aquele dono de hotel que está nos ouvindo, para aquele dono de um restaurante que está nos ouvindo, o que ele também retorna. Ele contrata quantas pessoas trans para trabalhar no hotel dele, no restaurante dele. A empresa que faz transporte de gays e lésbicas e trans dos aeroportos para chegar até em Búzios, quantas pessoas gays e lésbicas trabalham? Então, é disso que a gente está falando também. Então, isso é um turismo que é comprometido com uma ideia de solidariedade, de que essa comunidade também seja beneficiária das divisas financeiras que chegam nas cidades e nas empresas. Olha, para dizer a verdade, chegamos ao limite do horário, passamos o limite do horário, passamos já 20 minutos do limite do horário. O assunto é bom, né? Mas eu me lembro, só para encerrar, eu me recordo, vou convidar, acho que a Tatiana quer falar, mas eu vou pedir para que você fale da sua despedida, porque, Tatiana, você me convidou um raciocínio, primeiro você falou da família, né? É a família, antes da educação, é o seio da família. A primeira coisa que me veio de raciocínio, né, que são a construção que não se faz, né, da questão trans, né? Me veio a gente passou pela live da Intergerações e comentamos lá do filme lá, o estagiário, né, o jovem estagiário. Como é que chama o filme mesmo? Esqueci. Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Me veio imediatamente, falei, puxa, que construção bacana, se naquele filme Senhor Estagiário fosse uma pessoa trans. E ele levaria o ensinamento. Olha que bacana. Mas acho que não passou nem de perto essa ideia. Né? Mas foi assim, imediatamente foi o que me veio. Puxa, ali seria uma construção de um exemplo. Mas é algo que você falou, da padaria, ver no supermercado, mas ver nas multinacionais, na direção,
dos deputados, vereadores, prefeitos, que não sejam discriminados como prefeitos que foram eleitos, que deputados que foram eleitos e que estão sofrendo a discriminação por serem os verdadeiros representantes, pelo voto correto e digno. E quem sabe amanhã, quem sabe, da cultura e da diversidade, possamos ter um presidente trans eleito, porque as pessoas entendem que é acima, independente de qualquer natureza, é o que melhor nos representará. É que eu falo, se amanhã eu ver uma pessoa que é mulher, ela é negra, ela é LGBT, trans, ou, entendeu? Qualquer outro exemplo nesse sentido, PCD, que mais? Tiver 60 anos, mas se for a verdadeira líder que vai nos tirar desse atoleiro, não tenha dúvida que é nela ou nele que eu vou votar. E isso é o fórum. E para quem não nos conhece, esse é o Fórum Cultura Mais Diversidade. Eu quero agradecer a todos e a todas, muito obrigado. Pedir para vocês se despedirem rapidamente, porque nós já passamos o tempão, mas, assim, nessa seara a gente vai até amanhã, né? Vou começar pedindo, inclusive, para se despedir a Tatiana, diretamente de Portugal. E, Tatiana, nós vamos fazer o Fórum Cultura Mais Diversidade de Lisboa, te prometo. Com certeza. Gente, olha, eu queria muito agradecer a participação. Queria só fazer um complemento na fala do Cláudio, que ele disse que é no Brasil. Cláudio, não é no Brasil só não, é no mundo. O mundo inteiro usa o friendly, usa o gay friendly para dizer que tem essa bandeira, os empresários todos. E a gente chega, e agora eu posso falar isso, em qualquer lugar do mundo. Não vejo trans nenhuma trabalhando. Não vejo mulher trans e não vejo homem trans. Não vejo pessoas LGBTs trabalhando. E se no Brasil gera 50 milhões, imagina quanto que não gera aqui, né? E a gente não vê esse retorno. Então, era esse o complemento que eu queria fazer na fala do Cláudio. Queria agradecer a todos e queria dizer, vamos ampliar o nosso olhar. Vamos entender que temos cordão umbilical e precisamos cuidar do nosso LGBT. E a partir daí, sim, nós vamos cuidar da nossa cidade, da nossa escola, da nossa saúde, de tudo. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Obrigado. E 50 milhões, Tati, é só na parada de Copacabana. Então, você imagina quantas divisas por aí. Eu queria agradecer muito a essa conversa hoje com a Tatiane, com o Fernando, com a Luciana, com o Zé Carlos. O Fórum Cultura Mais Diversidade é uma proposta muito importante para conectar pessoas, histórias, processos, empresas, ONGs. O Zé Carlos, que é um empreendedor, líder desse projeto, é uma pessoa muito comprometida. Desde que ele veio para o Rio de Janeiro, sempre se conectou com a gente aqui do Arco-Íris. A gente tem maior respeito, maior carinho. Nos momentos de maior dificuldade que o Arco-Íris teve, ele estava lá, mesmo que não tivesse dinheiro. Um dia a gente não tinha dinheiro para nada na parada de 2017, quando o prefeito cortou todo o investimento e a gente precisava montar uma sala de recepção. Conseguimos um hotel para dar a sala e ele foi lá, montou os salgadinhos, os lanches para receber os artistas e tal. Então, a gente precisa de empresários e líderes comprometidos assim, que estão com a gente no momento da bonança e no momento da dificuldade também. É desse jeito que a gente constrói. Então, parabéns ao Fórum Cultura Mais Diversidade. Queria agradecer também esse papo com o Fernando. Entender que eu acho que a gente pode, Fernando, junto com o Fórum Diversidade, construir, talvez, um conjunto de propostas para um turismo social e comprometido com a cidadania LGBT. Acho que a gente pode construir aí um decálogo de alguns princípios éticos e compromissos que o turismo LGBT no Rio de Janeiro pode ter. Vamos começar primeiro aqui o Rio de Janeiro, depois, quem sabe, se a gente não nucleia para o Brasil inteiro. Eu acho que isso vale a pena. E dizer que assim é um orgulho ver um jovem como o Fernando, que começou lá com 17 anos, hoje é um gestor público, comprometido com as questões de cidadania, de direitos, produzindo uma nova mentalidade na gestão pública de Búzios, e para nós todos
para nós todos e todas, um grande orgulho, querido, de ver o seu trabalho aí, viu? Então, um beijo para todo mundo e que a gente faça muitos fóruns nesse período e pedimos para que todas as pessoas respeitem as regras de prevenção ao Covid, reconheça que não é momento de negacionismo, vacina sim, ficar em casa sim, não aglomeração, é fundamental respeitar tudo isso, porque, gente, não tem aparelho para todo mundo respirar, não tem UTI para todo mundo. Hoje, mais de 100% das UTIs no Rio de Janeiro estão, na maioria dos hospitais, já chegaram a 100%. Então, vamos cuidar um dos outros, umas das outras, tá bem? Respeitem, fiquem em casa, cuide das suas famílias, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos. E solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes, suas entes queridas, porque é um momento de muita dor no nosso país e que a gente tenta enfrentar com sapiência, com resiliência, com resistência, mas a gente sabe quantas pessoas nesse momento sofrem perdendo seus parentes. Um beijo para todo mundo. Inclusive, eu queria agradecer a todos e todos que estão nos vendo, antes de entregar a palavra final aqui para o Fernando, né? Eu tenho tantas pessoas para agradecer aqui, André Luiz, Beto Carramanes, um querido nosso, um grande abraço, abraço a Lisbi Melo, abraço a Lídia Oscarine, abraço a tantos outros, estou falando de alguns, mas em nome de tantos, e eu gostaria que agora encerrasse aqui com o Fernando, e ao final, nós vamos ter, então, porque nós somos cultura, apontando com uma performance do Chacal do Sax, para deixar claro que em 2022 estamos aqui em Búzios com o Fórum Cultura mais Diversidade, esperamos com vacina, com segurança, né? E aí sim presencial, e traremos todas as formas de cultura, todas as formas de diversidade, em algo que nós estamos ainda vendo, que vamos sair talvez da semana para o mês da diversidade, certo? Com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura. E aí, Cláudio, é a hora da gente começar a construir o mês da diversidade aqui em Búzios. Por favor, Fernando. Eu que agradeço, Zé, eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado, Tati, muito obrigado, Cláudio. Para mim, essa conversa foi muito importante. E quando a gente começar os trabalhos com a Divertur, a gente está caminhando devagar. Quem sabe, se Deus quiser, no presencial, gostaria de vocês dois aqui presentes junto com a gente. Para mim vai ser muito importante. Falando um pouco, também queria fazer um complemento, que, segundo o Ministério do Turismo, o turismo LGBT representa 10% do faturamento mundial do setor, sabe? Então, é uma pauta que a gente precisa muito se organizar. Acho que é o momento da gente, nesse pós-pandemia, é o momento da gente trabalhar bastante nisso, conto com o apoio de vocês, claro, e acho que vocês concluíram exatamente, acho que se expressaram da forma que eu queria dizer. Acho que a questão da representatividade, como a Tati falou, gay friendly, né? Na verdade, não é só gay, né? LGBTQI+, entre diversas outros segmentos também que estão incluídos, né? Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Cláudio. Queria dizer que é uma honra para mim, gigante, hoje estar aqui, não só como ativista, mas como também gerente no turismo aqui dessa cidade. Agradecer ao prefeito Alexandre Martins por ter confiado em mim. Agradecer ao secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Romano Lourenço, também por essa confiança. E vamos continuar trabalhando nisso. Creio que Búzios está trabalhando para ser uma cidade acolhedora e receptiva, e que seja também uma cidade sem discriminação e sem preconceito. Vamos continuando. Muito obrigado a vocês também que estão assistindo. E é isso, gente. Olha, Zé, eu estou aqui super, super orgulhosa de participar desse projeto. Eu estou super feliz aqui de estar junto com vocês, e queria, assim, parabenizar a todos os participantes, a todos que estiveram conosco esses 4 dias, que foram dias, assim, de debates fantásticos. E também, Zé, muito obrigada por ter me chamado, por estar aqui em Búzios trabalhando nesse fórum. Eu confesso que me surpreendi bastante,
E eu acho, assim, Fernando, que a gente vai ter, assim, portas abertas. O fórum está sendo, assim, um evento online, mas a gente tem o intuito, né, Zé, de fazer ele presencial, que a gente possa poder enriquecer mais ainda esses debates, ter mais tempo para a gente falar, porque eu fico aqui ouvindo, eu sei que as pessoas também estão ouvindo e querem mais, né? Essa sede, né? Essa ânsia de querer saber mais, de ter mais conhecimento. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês todos. Eu gostaria também de agradecer à Pousada Águas Claras, que essa pousada nos abriu as portas, né, com todo carinho, para estarmos aqui esses 4 dias. Então, que você não conheça ainda, www.pousadaaguasclaras.com. E, inclusive, antes, até gostaria de agradecer toda a equipe nossa, porque ninguém constrói algo como isso. Os nossos apoiadores, que tivemos apoiadores, né, Zé? Vários apoiadores, a equipe. Todo o nosso time, Zé, Tiago, Levi, Joyce, Rosiane, fantásticos, né? E tantas outras pessoas que estão na estrada, que ajudaram a gente a chegar até aqui, mas aqui é só o início. Dos legados que discutimos essa semana aqui, vários nós vamos perseguir e vamos implementar. Mas isso já é uma outra história. E é a palavra que a Tati falou, é amor, né? Sim. Eu acho que o amor que leva tudo isso, né? Em todos esses pilares que nós comentamos, é o amor. Vamos fazer um encerramento? Vamos ouvir o Chacal do Sax, mas antes, pode ser. Então, para encerrar o nosso evento, convido a todos vocês para assistirem mais uma incrível performance do saxofonista, cantor e compositor Chacal do Sax. Boa noite a todos, tenham um excelente final de semana. Boa noite. Chacal, contigo.